Amados, muito bom dia. Hoje é dia 25 de junho do ano da graça de 2026, é quinta-feira também. E voltando ao Salmo 94, que ontem partilhava com os irmãos e que de alguma forma tem falado comigo nestes últimos dias, há um versículo que aqui está presente que me tem incomodado e que me tem questionado. O versículo 12 do Salmo 94. Nesta sequência, o salmista afirma o seguinte: Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. E ao ler este versículo, questionei-me no meu coração e partilhava isso também ontem aqui no culto com os irmãos. Eu tenho sentido, tenho entendido as repreensões do Senhor. O Senhor tem-me repreendido ou eu tenho ignorado, ou eu tenho esquecido, ou não tenho reparado, não tenho estado atento a essas repreensões. De facto, este versículo remete-nos para algo muito importante. Ele está a dizer que feliz é aquele a quem o Senhor repreende. Há benefício, há bênção na repreensão do Senhor. E que também essa repreensão está associada à palavra, através do ensino da palavra. Se eu tenho a sensação, ou tenho neste meu caminhar ficado com a ideia de que não tenho sido repreendido, alguma coisa de errado está a acontecer. Ou eu tenho estado desatento e eu não tenho estado atento àquilo que Deus me tem dito, ou eu penso que a minha vida está certa e não preciso de repreensões, o que também é muito assustador e preocupante. Perdão. Ou então eu sentir que Deus desistiu de me repreender, o que também não irá acontecer. Também não irá acontecer. A repreensão de Deus é algo muito real, muito verdadeiro, muito ativo na sua intervenção sobre os seus filhos amados. A questão é se eu tenho entendido ou não, se eu tenho estado disponível, se eu tenho estado atento à repreensão do Senhor. E se eu tenho sentido a necessidade dessa repreensão. O Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, e até na sequência do ensino sobre a ceia, ele diz o seguinte: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis, perdão, no versículo anterior, versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor disciplina-nos no seu exercício de justiça e de avaliação e de intervenção na nossa vida. O autor da carta aos Hebreus fala o seguinte: ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. A disciplina é para que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Amados, como é que nós temos percebido ou recebido as correções do Senhor? Isto fez-me pensar também num outro aspecto e olhar com alguma atenção para o ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus repreendeu, ele, no seu exercício, na sua caminhada aqui com os seus discípulos, com aqueles que estavam perto dele, o Senhor Jesus teve ações de repreensão. É interessante porque, sim, Jesus repreendeu, e algumas vezes de uma forma muito dura. Queria só trazer à nossa memória, e se calhar este é um assunto sobre o qual nós vamos precisar de dar mais atenção, às repreensões de Jesus. Vou só lembrar uma. Em Mateus capítulo 16 temos um dos momentos mais importantes e uma das afirmações mais importantes
do ministério do Senhor Jesus, que foi feita em resposta a uma pergunta de Jesus: quem dizem vocês que eu sou? E Pedro faz esta afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, pegando nessa afirmação, afirma que é sobre essa afirmação, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que a Igreja será alicerçada. E, portanto, Pedro tinha tido ali um momento de extraordinário discernimento e intervenção. Mas é interessante porque na sequência dessa conversa, e quando o Senhor Jesus, na sequência da conversa, vem a lembrar e reafirmar que iria ser traído, que iria ser morto, que iria ser julgado, que iria ser maltratado, Pedro tem a ousadia de ele também repreender Jesus. Não, de forma alguma isso não vai acontecer. Portanto, Pedro está a voltar-se para Jesus e dizer: não, o que tu estás a dizer está errado. E Jesus é muito contundente na sua repreensão. Versículo 23 de Mateus 16. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus, e sim as dos homens. Sim, Jesus corrigiu, repreendeu com muita veemência. E repreendeu alguém que tinha sido usado de uma forma tão extraordinária como Pedro foi usado e como voltou a ser usado, obviamente, uma vez restaurado no seu coração. Amados, como é que nós temos estado disponíveis para ouvir, receber, aceitar, incorporar na nossa vida as repreensões do Senhor? Eu creio que vale a pena pensar sobre isso, vale a pena considerar as diversas perguntas que podem surgir desta questão. Tenho ouvido as repreensões, tenho estado atento, tenho-me disponibilizado, eu acho que preciso de ser repreendido. Que estas perguntas possam ser respondidas na intimidade com o Pai. Amados, um forte abraço, vamos continuar a cuidar-nos em oração e hoje gostaria de pedir de uma forma particular que pudéssemos orar pelo povo de Venezuela. Creio que já é conhecimento geral de todos. Um forte abalo, tremor de terra aconteceu ali e com tantas ligações que nós temos com aquele povo e familiares e de ordem de sangue e de espirituais, e por isso também tendo em consideração este povo, esta nação, vamos orar por todos aqueles que nesta hora estarão a passar também por situações muito difíceis. Mas vamos nos cuidando em oração uns pelos outros e querendo o Senhor nos voltamos a encontrar por aí. Até lá, bênçãos do Pai.